E se o amor que você esteve esperando não estiver em outra pessoa, mas em você? E se a relação que você tanto deseja depender mais da sua capacidade de se amar do que da sorte ou do destino? Hoje você vai descobrir algo que pode mudar sua vida para sempre. Quando você se ama o suficiente, começa a atrair um tipo de amor que antes parecia inalcançável. E não é magia, é consciência, é psicologia profunda. E é exatamente disso que falaremos hoje, com base nos ensinamentos de Carl Jung. Este não é um vídeo de frases bonitas. Você não está aqui para ouvir clichês. Você está aqui porque algo dentro de você já não quer continuar mendigando amor. Porque há uma voz que lhe diz que você merece mais. E se essa voz está começando a despertar, hoje vamos alimentá-la com verdade. Porque o amor que você está esperando não se constrói a partir da necessidade. Ele se constrói a partir da alma. Carl Jung dizia que o que não se torna consciente se transforma em destino. Você já se perguntou quantas vezes escolheu alguém por medo e não por amor próprio? Quantas vezes pensou que era amor, quando na verdade era apenas uma forma de não estar sozinha? Hoje vamos romper com esses padrões, com clareza, com ferramentas e, acima de tudo, com amor por si mesma. Quando você começa a se amar o suficiente, algo profundo muda na sua energia. Você não se conforma-se mais, não negocia mais sua dignidade, não se sente mais atraída por quem não sabe lhe enxergar. E essa mudança, embora invisível no início, começa a se refletir no que você atrai, nos vínculos que chegam, no tipo de amor que finalmente bate à sua porta, sem lhe fazer mal. Este vídeo é uma revolução interior. Não vou prometer que depois de assisti-lo, sua alma gêmea aparecerá como por mágica. Não. Prometo algo muito mais poderoso, que se você ouvir com a alma, se permitir integrar essas ideias, você vai deixar de precisar do que não lhe pertence. E isso vai libertá-la como nunca antes. Vamos falar de amor. Mas não do amor pelos outros. Não de como fazer alguém te amar. Vamos falar do amor mais importante de todos. O amor que você tem por si mesma. Porque só a partir daí é possível atrair algo saudável. E Jung nos deixou o mapa para isso. A maioria das pessoas quer uma relação estável, mas poucas estão dispostas a construir estabilidade emocional dentro de si mesmas. E esse é o primeiro grande problema, porque enquanto você continuar habitando o caos interno, continuará atraindo quem só consegue viver nesse caos. Hoje você vai aprender como sair desse ciclo. Carl Jung falava da individuação, esse processo profundo em que você deixa de agir como os outros esperam e começa a viver a partir do seu verdadeiro ser. Você consegue imaginar atrair alguém a partir da sua verdade e não da sua máscara? Consegue imaginar alguém te amando não pelo que você aparenta, mas por quem você realmente é? Se você viveu relações em que se sentiu não vista, não escolhida, não respeitada, este vídeo é para você, não para reviver a dor, mas para ressignificá-la. Porque essas relações não chegaram para destruí-la. Chegaram para mostrar o ponto exato onde você ainda não tinha se escolhido. Hoje você vai descobrir que tipo de amor você atrai quando se ama o suficiente. E não falamos de um amor perfeito. Falamos de um amor consciente. Daquele amor que não exige que você mude para merecê-lo. Daquele amor que respeita seus ciclos, que honra sua luz e que também é capaz de sustentar suas sombras. Vamos mergulhar fundo, porque a alma não se transforma na superfície. Vamos falar de arquétipos, de projeções, da sombra, do seu eu verdadeiro. Mas não se preocupe, tudo com uma linguagem clara, humana, acolhedora. Porque não queremos sobrecarregá-la, queremos acompanhá-la no despertar. Talvez você já esteja cansada de atrair o mesmo tipo de pessoas. Talvez já tenha percebido que não é coincidência, que algo dentro de você continua repetindo a história. E esse algo não é fraqueza, é sua ferida falando. Hoje você vai aprender a ouvi-la sem julgá-la e a transformá-la. Este conteúdo não é para qualquer um.
É para aquelas que estão prontas para deixar de romantizar a ausência. Para aquelas que querem um amor que nutra, não que drene. Um amor que some, não que subtraia. E isso só é possível quando você decide dar a si mesma isso primeiro. Digo isso com a alma. Quando você se ama de verdade, sua energia muda, sua postura muda, seus limites se fortalecem, sua intuição se aguça. E então, inevitavelmente, também muda o tipo de pessoas que se aproximam de você. Mas não se trata apenas de que os outros mudem. Trata-se de que você já não se tolera em lugares onde antes se calava. Já não se justifica em vínculos onde antes se sentia culpada por ser quem é. Já não permite o amor condicionado. Porque você já aprendeu que quem te ama de verdade não te obriga a se trair. E se você se pergunta, por que atraio sempre o mesmo, mesmo tendo feito terapia, lido livros, trabalhado em mim mesma? Hoje você vai encontrar algumas respostas. Jung dizia que não basta saber, é preciso integrar. Não basta entender o problema, é preciso transformar-se desde a raiz. O amor que você merece não se trata de alguém chegar para te salvar. Trata-se de alguém chegar para caminhar com você, porque você já aprendeu a se sustentar sozinha. E isso é uma revolução emocional. Prepare-se para questionar o que antes você chamava de amor, para reconhecer quando foi você quem se abandonou por medo de ser rejeitada, para deixar de aceitar o mínimo como se fosse o máximo. Porque você não foi feita para sobreviver a um amor, você foi feita para florescer em um. E não é arrogância, não é ego, é autoestima, é conexão com sua essência. É saber que seu valor não se mede se alguém te escolhe ou não. É saber que você já se escolheu e que tudo o mais é consequência. Este vídeo não vai mudar sua vida. Você vai mudar sua vida. Mas este conteúdo pode ser a faísca que acende esse processo. Pode ser o espelho que te faça se ver com mais amor. Pode ser a voz que te lembre o que você já sabia, mas tinha esquecido. Se você já se perguntou, o que preciso fazer para atrair um amor diferente? Hoje você vai entender que não se trata de fazer, se trata de ser. E para ser, primeiro você precisa voltar para si mesma, para o seu centro, para a sua verdade. Jung dizia que o amor não se encontra, ele se reflete. E você só pode refletir aquilo que já reconheceu dentro de si. Então, se você ainda não encontrou esse amor que nutre, talvez seja porque ainda não o plantou dentro de você. Este vídeo não é uma guia para mudar o outro. É um convite para mudar a relação que você tem consigo mesma. Porque só quando esse vínculo se torna sagrado, o amor que vem de fora começa a ter esse mesmo nível de pureza. Então, fique até o final. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas conteúdo. É uma ferramenta, um abraço emocional, um espelho, uma porta para outro tipo de amor. Um amor que não machuca, que não destrói, que não arrasta. Um amor que nasce de onde você começou a florescer. Hoje você vai aprender como o amor próprio muda seu campo emocional, como seus limites constroem sua paz e como sua transformação interna redefine completamente o que você chama de parceiro. Este não é apenas um tema, é um antes e um depois. Porque quando você se ama o suficiente, começa a te atrair aqueles que também sabem amar. Aqueles que não buscam quem os salve, mas quem os acompanhe. Aqueles que não te temem, mas te reconhecem. E esse tipo de amor não é casualidade, é consequência da sua evolução. Carl Jung afirmava que a principal tarefa de qualquer ser humano é encontrar a si mesmo. E é exatamente nesse encontro, quando você se reconhece com ternura e verdade, que seu campo emocional muda e você começa a atrair um amor completamente diferente, um amor que não te exige se esconder, mas que te convida a se expandir. A primeira coisa que acontece quando você se ama o suficiente é que você deixa de negociar sua essência. Você não está mais disposta a reduzir sua voz para não incomodar, não minimiza mais sua intensidade emocional para ser aceita,
porque você compreende que quem não pode sustentar sua verdade também não poderá acompanhar sua evolução. Jung falava do arquétipo do si mesmo como o núcleo central da nossa identidade psíquica. É esse centro a partir do qual toda a sua vida emocional, racional e espiritual se organiza. Quando você se conecta com seu si mesmo, começa a lhe escolher a partir daí, não a partir do vazio. E então, o que você atrai reflete sua autenticidade. Quando você não se ama o suficiente, atrai a partir da ferida, da necessidade, do medo de estar sozinha. Mas quando começa a se amar, a origem do desejo muda. Você não busca mais amor para se completar, mas para se compartilhar. E essa diferença muda tudo. Faça este exercício consigo mesma. Respire fundo e pergunte-se em silêncio: amo para preencher um vazio ou para compartilhar minha abundância interior? Escreva isso. Não se julgue. Apenas seja honesta. Essa pergunta pode ser o início da sua libertação. Jung ensinava que o que não se reconhece no consciente se projeta no outro. E muitas vezes chamamos de amor essa projeção. Mas o verdadeiro amor começa quando você deixa de projetar suas carências e começa a escolher a partir da sua completude emocional. Uma mulher que se ama não persegue, não implora, não se conforma. Não porque seja orgulhosa, mas porque sabe que sua energia vale. E o amor que chega a ela também sabe disso. Porque é um amor que reconhece, não que utiliza. Se você quer atrair um amor consciente, primeiro precisa deixar de justificar as ausências, os silêncios, as incoerências. Quando você se ama, deixa de romantizar o que claramente está te ferindo e aprende a fechar ciclos sem drama, mas com dignidade. Jung explicava que a sombra, essa parte inconsciente que rejeitamos, influencia silenciosamente nossas decisões. E se sua sombra ainda acredita que você não merece ser amada plenamente, então você atrairá relações que confirmem essa crença. Curar é olhar para essa sombra e abraçá-la. Outro exercício poderoso. Escreva 3 crenças que você tem sobre o amor. Exemplo: o amor verdadeiro sempre dói. Se ele me ama, tem que me fazer sofrer um pouco. Ninguém fica muito tempo. Agora leia essas crenças em voz alta e pergunte-se: essas ideias são suas ou foram herdadas sem que você percebesse? Uma vez que você começa a curar suas crenças, sua energia se purifica. Você não se ilude mais com quem te dá migalhas. Não se sente mais atraída por quem não consegue sustentar uma conversa emocional. Porque você mudou internamente, e isso se reflete nas suas escolhas. Jung dizia que a alma não suporta viver em contradição por muito tempo. Se por fora você finge força, mas por dentro se abandona, sua energia se fragmenta. Mas quando o que você diz, pensa e sente estão alinhados, você projeta coerência. E isso é magnético. Uma mulher que se ama tem uma relação sagrada com o silêncio, porque ela não o vive mais como castigo, mas como espaço de conexão interior. E a partir daí, já não teme estar sozinha, porque sabe que sua companhia não é uma carência, é um presente. Amar-se também implica estabelecer limites, não a partir da raiva, mas do amor. Jung dizia que o respeito por si mesma é o início de toda a transformação. O limite é a linguagem do amor próprio, e quem não o entender, não merece ficar. Uma pessoa emocionalmente saudável não teme dizer: isso não me agrada, porque sabe que seu sentir não precisa de validação externa para ser real. Quando você se ama, não se desculpa mais por sentir. Você honra suas emoções sem pedir permissão. Faça este exercício. Pense na última vez que sentiu que algo não era para você, mas mesmo assim ficou. Que parte de você decidiu permanecer? O medo do abandono? O desejo de ser aprovada? Reconheça isso, não para se culpar, mas para se libertar. O amor que você atrai muda na medida em que muda a relação que você tem consigo mesma. Jung dizia que ninguém pode amar o que não conhece.
E se você não se conhece, atrairá quem também não saberá como te sustentar. Às vezes confundimos intensidade com amor, mas a intensidade sem consciência é apenas uma dança entre duas feridas. O amor real nem sempre queima. Às vezes acaricia, às vezes fica em silêncio, mas sempre sustenta. Quando você se ama, já não precisa provar seu valor a ninguém. Já não faz listas mentais de tudo o que faz pelo outro, porque entende que o amor não se mede por esforço, mas por presença emocional. A verdadeira mudança ocorre quando você deixa de perguntar: por que ele não me ama? E começa a perguntar: por que continuo querendo que me ame alguém que não sabe como fazer isso? Jung dizia que o que você aceita te transforma, e aceitar essa verdade te liberta. Amar-se também é revisar seu diálogo interior. Como você se fala? Você se critica o dia todo? Você se diz: está gorda, ninguém vai te querer assim, é muito emocional. Se esse é o seu diálogo, você atrairá alguém que o reflita. Sua voz interna é a primeira energia que o outro percebe. Faça uma pausa agora e pergunte-se: quando foi a última vez que me falei com ternura? Com empatia? Com compaixão? Escreva uma carta de amor para si mesma, não para outra pessoa, para você. Leia-a. Sinta. Lembre-se, o amor que você espera começa aí. Uma mulher que se ama não precisa estar ocupada o tempo todo para evitar o vazio. Ela sabe enfrentar sua solidão sem dor, porque já não vive o silêncio como abandono, mas como raiz. Jung dizia que a alma precisa de espaços vazios para se reorganizar. Honre seu silêncio. Muitas pessoas acreditam que se amar é egoísmo, mas o verdadeiro egoísmo é esperar que outra pessoa te complete, te resgate, te preencha. Amar-se não é fechar-se para o outro, é abrir-se a partir de um lugar onde você já não sangra, mas compartilha sua cura. Quando você se ama, já não se sente em dívida com ninguém por te quererem. Não sente que precisa compensar seu valor com sacrifícios constantes, porque entende que estar na sua vida é um privilégio, não um prêmio para quem te tolera. A atração deixa de ser algo inconsciente. Você não se sente mais atraída pelo mistério que confunde. Você se sente atraída pela clareza que acalma. Porque quando a alma se amou o suficiente, já não tolera vibrações que a apagam. Jung dizia que o que ressoa com você é um reflexo do seu nível de consciência. Faça este exercício prático. Revise suas relações mais importantes. Qual foi o padrão? Você era quem salvava? Você se perdia por agradar? Você escolhia quem não estava emocionalmente disponível? Identifique seu padrão. Nomeá-lo é o primeiro passo para não repeti-lo. O amor que chega quando você se ama é diferente porque não exige esforço para ser sustentado. Não requer que você seja menos para ser amada. Não pede que você esqueça seu processo para que o outro não se sinta desconfortável. Ele chega para caminhar com você, não para te deter. A ansiedade desaparece quando há certeza. Quando você se ama, não se torna viciada na atenção intermitente, porque sabe que não precisa que alguém te valide para se sentir viva. Você já está viva, já está completa. O medo de estar sozinha se dissipa quando você descobre que sua solidão está cheia de você. E se você se basta, então o que chega não é necessidade, é companhia. Jung dizia que a alma livre não busca correntes, busca vínculos. Um homem que chega quando você já se ama se relaciona de forma diferente. Ele não te vê como sua solução. Não exige que você seja tudo para ele. Ele te respeita, te acompanha, te olha, porque sente que você está inteira. E isso impõe sem gritar. Sua energia já não suplica, ela emana. E isso é o que atrai o tipo de amor que você esteve esperando. Um que não compete com sua luz, mas a acende ainda mais. Faça este exercício de visualização. Feche os olhos e imagine a pessoa que você quer atrair. Não pense em aparência física, pense em energia. Como ela te trata, como fala com você, como te faz sentir.
Agora pergunte-se: estou me tratando dessa maneira? Porque se a resposta for não, então você ainda está se preparando para o amor que merece. E está tudo bem. Porque o importante não é correr, é caminhar cada dia um passo mais perto de si mesma. Você não está atrasada, não está errada, está apenas no caminho. E cada vez que escolhe se respeitar, mesmo que isso signifique dizer adeus, você está se aproximando mais desse tipo de amor que não te destrói, mas te honra. Carl Jung dizia que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em poder ser quem se é. Quando você se ama, deixa de querer alguém e começa a querer alguém que também se quis primeiro. Agora que você chegou até aqui, quero convidá-la a deixar um comentário com esta frase poderosa que representa seu despertar emocional. Quando me amei de verdade, minha energia começou a me proteger. Escreva com força, com presença, com orgulho, porque é o início de uma nova história emocional. Quando Jung falava do processo de individuação, não se referia a se tornar independente no sentido prático, mas a se tornar quem se é psicologicamente e espiritualmente. E esse processo é, em essência, o início do amor verdadeiro. Porque só a partir desse ponto de autenticidade emocional, você pode atrair um vínculo que não seja reflexo da sua carência, mas expansão da sua verdade. O amor que chega depois que você se encontrou não se parece com o amor que chega quando você ainda está se buscando. No primeiro, a consciência. No segundo, necessidade. E Jung insistia: o amor não é uma cura para a alma, é o reflexo de uma alma que começou a se curar. Freud acreditava que muitas decisões afetivas eram o resultado de repetições inconscientes de relações infantis não resolvidas. E Jung, em resposta, sustentava que, embora isso fosse verdade, a alma também tem um impulso inato para a cura. Se você começar a se amar, pode interromper essa repetição. Pode escolher diferente. O amor que chega quando você se ama não brinca com sua ansiedade, porque você já não permite isso. Seu sistema nervoso aprendeu a reconhecer a paz como normal. E isso só é possível quando você deixa de romantizar a intensidade emocional e começa a valorar a coerência. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer circunstância se encontrar um sentido. E isso também se aplica ao amor. Se você ainda está atravessando rupturas, rejeições ou solidões dolorosas, pergunte-se: qual é o sentido profundo disso no meu caminho para o amor consciente? Jung dizia que não nos apaixonamos por pessoas, mas por arquétipos, por símbolos, por aquilo que o outro ativa em nós. Por isso, quando você se ama o suficiente, já não se sente atraída pelo personagem, mas pela essência. E essa essência não pode ser falsificada por muito tempo. Erich Fromm apontava que amar é uma arte, e como toda arte, requer disciplina, consciência e maturidade. Mas ninguém pode amar de forma madura, se não se olhou primeiro. O amor imaturo diz: te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: te amo porque estou completo e quero compartilhar isso com você. Quando uma pessoa não se encontrou, busca alguém que a salve. Mas, uma vez que se reconhece, já não quer salvadores, quer companheiros de caminho. E é aí que começa o verdadeiro vínculo. Um baseado na liberdade, não na dependência. Alfred Adler falava do complexo de inferioridade como uma distorção interna que nos leva a nos vincularmos a partir da insegurança. E é aí que muitas relações fracassam, quando um dos dois ainda precisa do outro para se sentir válido. Mas, quando você já se sente suficiente, não permite que alguém tente te comprar com aprovação emocional. Jung dizia que a alma tem razões que a mente desconhece, e por isso muitas vezes você sente uma atração inexplicável por pessoas que não te fazem bem. Não é que você seja fraca, é que há uma lição aí, uma sombra que está se refletindo, e só quando você a vê, deixa de repeti-la. O amor real não é uma coincidência, é uma consequência. Uma consequência do seu nível de consciência
das suas escolhas, da sua energia. Se hoje você está atraindo o mesmo que antes, talvez ainda esteja vibrando como antes. Quando você se ama, já não tem medo de estar sozinha, porque fez as pazes com seu mundo interno. E então, paradoxalmente, é quando você se torna mais atraente para os outros. Porque você está no seu eixo. Porque não precisa, porque não exige, porque simplesmente é. Você não pode atrair um amor diferente sem se transformar primeiro. E isso implica perder versões antigas de si mesma que aprenderam a amar a partir do medo. Jung dizia que a verdadeira transformação é sempre uma morte simbólica. Algo em você precisa morrer para que algo novo nasça. O amor que você merece chega quando você deixa de tentar encaixar em moldes emocionais que não foram desenhados para você. Quando deixa de se desculpar por sentir, por querer, por precisar de conexão profunda. Quando se assume como é, sem adornos, sem máscaras. Quando uma pessoa se ama de verdade, sua linguagem corporal muda, seu tom de voz, sua forma de olhar. Ela já não busca validação em cada conversa. Já não se desborda para agradar. Já não sobreatua para ser escolhida. Ela se tornou um imã, mas a partir da calma. Jung ensinava que a alma fala através de símbolos, sonhos e emoções intensas. Quando você se relaciona com alguém e sente um eco no peito, uma inquietação, pare. Não corra atrás do vínculo. Escute que parte de você está falando. É sua intuição ou sua ferida? Quando você se ama, o silêncio do outro já não te faz tremer. Porque você já não precisa estar constantemente assegurada. Já não interpreta cada mensagem como sinal de abandono. Porque você não se abandona. E isso te protege de jogos emocionais. O amor maduro que chega depois do amor próprio não precisa gritar para ser notado. Ele se manifesta em atos simples, em como te olha, em como te escuta, em como fica. Não porque precisa, mas porque quer. Um dos maiores presentes do processo terapêutico é deixar de sentir culpa por se afastar de quem não sabe te amar. Quando você se ama, não se apega. Compreende que soltar também é amar. E que amar alguém não significa que você deva ficar sofrendo com ele. Jung falava do princípio da integração, unir a sombra com a luz. E isso também se aplica ao amor. Porque quando você integra suas partes rejeitadas, já não busca que o outro as repare. Você as traz consigo. E assim, o amor deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha. O medo da rejeição desaparece quando você mesma deixou de se rejeitar. O medo do abandono perde força quando você aprendeu a não se abandonar. O amor que chega quando você se ama não precisa preencher buracos, apenas criar pontes. Se alguém te ama, mas não se ama, eventualmente tentará fazer de você sua terapeuta, sua mãe, sua salvação. E isso cansa. Quando você se ama, já não aceita esse papel. Só aceita vínculos onde ambos sejam adultos emocionais. Erich Fromm dizia que o amor não é um objeto que se encontra, mas uma habilidade que se cultiva. E isso começa com você. Como você está se tratando? Como se fala? O que faz por si mesma cada dia? Esse é o treinamento para o amor que você quer receber. Quando uma mulher deixa de ter medo da sua própria intensidade, começa a atrair homens que não a veem como demais. Porque ela já não precisa baixar seu volume emocional. O que ela faz, em vez disso, é escolher com quem compartilhá-lo. E isso é poder. O amor que você merece não é o que te faz duvidar de si mesma. É o que te afirma, mesmo quando você esquece quem é. Mas, para encontrá-lo, primeiro você precisa se tornar essa presença afirmativa para si mesma. Jung dizia que a sombra se projeta especialmente nas relações íntimas. E muitas vezes, amamos quem nos mostra exatamente o que ainda não curamos. O problema não é amar. O problema é ficar ali quando você já entendeu a lição. Quando você se ama, sua energia filtra. E começa a filtrar rápido. Você não precisa mais de uma traição para se afastar.
Não espera que a situação se torne tóxica para dizer: isso não é para mim. Porque você sabe ler os sinais desde o início. O amor verdadeiro começa na relação que você tem consigo mesma. Tudo o mais é um reflexo. Então, se hoje você se olha e ainda vê autoabandono, críticas constantes, sabotagem, isso é o primeiro que precisa curar. Não o outro, você. A confiança que você emana quando se ama não pode ser fingida. É uma segurança suave, não arrogante, não defensiva. É uma presença. É uma raiz emocional que faz o outro saber, sem que você diga nada: essa mulher não se mendiga. Quando você se ama, seu tempo se torna sagrado. Seu corpo, um templo. Sua paz mental, uma prioridade. E quem se aproximar de você, percebe, sente. E quem não estiver disposto a honrar isso, simplesmente irá embora. E você não o deterá. Freud dizia que muitas vezes o amor é uma forma de resolver traumas. Mas Jung replicou que o amor também pode ser uma expressão da expansão da alma. Quando você se ama, não usa o outro como remédio. Você o vê como companheiro. E isso muda tudo. Uma mulher que se ama inspira respeito sem exigi-lo, porque ela se dá respeito. Já não tolera o desprezo disfarçado de brincadeira. Já não aceita o desinteresse disfarçado de independência. Já não se justifica por querer mais. O amor não precisa te deixar exausta o tempo todo. Quando você se ama, escolhe vínculos que somam paz, que expandem, que aliviam. E quando isso se torna seu padrão, tudo o que não se encaixa deixa de ser uma opção. Quando alguém te diz que você é demais, você não toma isso como crítica, toma como filtro, porque você já não vai se reduzir por ninguém. Já não se encolhe, já não diminui sua luz, porque sabe que quem te ama de verdade, ama sua expansão. Jung dizia que a alma não suporta viver onde não se sente pronta. E se você passou anos em relações onde foi invisível, é porque você mesma tinha deixado de se ver. Mas isso está mudando. Hoje você está abrindo os olhos. E isso é poderoso. O processo de escolher a partir do amor próprio é doloroso no início. Porque você terá que dizer não ao que antes aceitava. Mas depois é libertador. Porque você começa a viver a partir da sua verdade. E isso não tem preço. Uma mulher que se ama se torna magnética não por sua aparência, mas por sua presença, por como se posiciona, por como te olha, por como respira no meio do conflito, porque deixou de temer perder quem não sabe ficar. Quando você se ama, não espera que o outro te complete. Sabe que sua completude não é negociável. E isso não te faz inalcançável, te faz verdadeira. E o verdadeiro sempre encontra eco. O tipo de amor que você atrai quando se ama não tem medo das suas feridas, mas também não se torna refém delas. Está ali, não para te salvar, mas para te acompanhar. E isso é amor do bom. Às vezes, confundimos amor próprio com uma postura rígida ou autossuficiência forçada. Mas, na verdade, amor próprio é humildade emocional. É reconhecer suas feridas sem negá-las, suas necessidades sem culpa, sua luz sem soberba. E quando você se relaciona a partir dessa honestidade interna, atrai relações mais humanas, mais reais, mais saudáveis. Não se trata de se tornar perfeita antes de amar. Trata-se de se tornar consciente. Porque a perfeição é uma ilusão, mas a consciência emocional transforma tudo. Alguém consciente de si mesma pode errar, mas também pode se reparar, aprender, crescer. E isso vale mais do que qualquer ideal. O vínculo mais difícil que você pode construir não é com um parceiro, mas consigo mesma, porque aí não há máscaras. Aí estão todas as suas versões: a menina ferida, a adulta cansada, a mulher que sonha, a parte que duvida. Amar-se é aprender a conviver com todas elas, sem excluir nenhuma. Quando você faz do amor próprio uma prioridade, a vida deixa de doer nos mesmos lugares. As situações já não se repetem com o mesmo roteiro, porque você deixa de atuar o mesmo papel.
começa a responder de forma diferente, e isso cria novos destinos. A grande maioria das pessoas não se sente quebrada pelos outros, mas pelo que elas mesmas toleraram acreditando que era amor. Aquele momento em que você disse sim, querendo dizer não, em que sorriu por medo de incomodar, em que aceitou migalhas por temor de estar sozinha. E aí, sem perceber, você começou a se afastar de si mesma. Hoje, você está voltando. O problema não é se apaixonar. O problema é se esquecer de si mesma no processo. Jung dizia que a alma não pode viver dividida por muito tempo. Quando o amor por outro te faz trair a si mesma, sua alma começa a se retirar. E quando isso acontece, você sente ansiedade, vazio, desconexão. Não é que te falte amor, é que te falta você. Ter clareza emocional é um superpoder. Saber o que você quer, saber o que não tolera, saber quando ficar e quando ir. Essa clareza não se impõe, se cultiva. E só quem aprendeu a se ouvir pode praticá-la sem ferir. O amor próprio não se demonstra em frases de redes sociais, mas no que você faz quando ninguém te vê. Em como você se cuida quando está sozinha. Em como se fala quando falha. Em como se sustenta quando todos os outros falham. Essa é a verdadeira prova da sua relação consigo mesma. O respeito que você emite quando se ama se torna palpável. Percebe-se na sua postura, em como você escolhe suas palavras, em como sustenta seus limites sem levantar a voz. É uma autoridade emocional que não busca se impor, apenas se expressar. Uma mulher que aprendeu a se amar se torna seletiva, não por arrogância, mas por amor à sua paz. Já não escolhe a partir da urgência. Já não aceita relações que alteram seu sistema nervoso, porque entendeu que a verdadeira intimidade se constrói com calma, não com caos. Ter amor próprio também é saber dizer: isso me machuca, mas não me convém ficar. Porque você já não decide apenas a partir do apego. Decide a partir da saúde emocional, da integridade. E isso é um ato de amor gigantesco pelo seu futuro. Quando você começa a se valorizar, os vínculos superficiais perdem o brilho que antes tinham. Já não te deslumbra o carisma sem consciência. Já não te impressiona o interesse momentâneo. Agora só te interessa a profundidade, a reciprocidade, a presença emocional. Se você já se perguntou por que volta para quem não te ama bem, é porque algo em você ainda acredita que pode ser suficiente para que ele mude. Mas não se trata de mudá-lo. Trata-se de entender que seu valor não está em convencer ninguém, está em se honrar, mesmo que isso signifique soltar. O corpo também guarda a história da sua autoestima. Cada vez que você não falou, sua garganta se lembra. Cada vez que engoliu o choro, seu peito carregou. Cada vez que fingiu paz, seu estômago anotou. Amar-se também é aprender a liberar o que seu corpo ainda sustenta. Muitas vezes acreditamos que a ausência de um parceiro é fracasso, mas não ter um parceiro não é sinônimo de solidão. O verdadeiro fracasso emocional é ter companhia sem conexão, afeto sem respeito, parceiro sem presença. Você não está sozinha se tem a si mesma. A dor emocional nem sempre se sente como lágrimas. Às vezes, se sente como cansaço, irritabilidade, insônia, indiferença pelo que antes te apaixonava. Quando você ignora suas necessidades emocionais, sua alma encontra formas de falar. Escute-a. A mulher que se ama não espera que alguém a escolha. Ela já se escolheu. E a partir dessa escolha, observa, sente, reconhece. Não se apressa, não se confunde, e se o faz, se perdoa. Porque já não vive para ser amada, vive para ser autêntica. Um vínculo emocional que te desarma, não te constrói. Se alguém te faz sentir que precisa se tornar menos para ser mais amada, então esse amor não vem da consciência, mas do medo. E você já não está aqui para repetir esse ciclo. Amar-se também significa permitir-se viver o luto. Não apressá-lo, não disfarçá-lo, não evitá-lo. Porque cada luto bem chorado
limpa uma parte da sua alma que foi manchada pelo silêncio emocional. E ao chorar, você renasce. Não é egoísta querer mais, é sábio, é evolução. É entender que seu coração não está para mendigar, está para criar pontes reais, não para construir castelos de areia que desmoronam na primeira tempestade emocional. O amor não é uma batalha constante. O que chega para ficar não chega para te desafiar todos os dias. Chega para construir, para te entender, para te sustentar. O amor que chega quando você se ama não precisa de dramatismo, precisa de verdade. Quando você se torna prioridade, não é que deixa de amar, é que deixa de permitir que o amor pelos outros te custe o abandono de si mesma. E nesse equilíbrio, você floresce. Uma pessoa que tocou o fundo emocionalmente e escolheu se reconstruir emite uma energia diferente. Já não ama por reflexo, ama por decisão. Não entrega por necessidade, entrega por liberdade. E isso se nota, isso vibra, isso transforma. Você não está aqui para consertar ninguém. Está aqui para curar o que foi ferido em você. E a partir desse processo, escolher relações que não precisem que você sacrifique sua alma para funcionarem. Porque sua alma não é combustível de ninguém. Nem todos que te procuram te querem. E nem todos que te querem sabem te querer. O amor próprio te ajuda a distinguir quem vem com clareza e quem vem com confusão. E você, a partir da sua cura, já não está para ser campo de batalha de ninguém. Há dias em que você vai se sentir frágil, vulnerável, cansada. Mas o amor próprio não desaparece nesses dias. Pelo contrário, é aí que você mais precisa dele. É aí que ele se prova. Porque amar-se não é só se celebrar, é também se sustentar no que está quebrado. Não há forma mais poderosa de dizer "me amo" do que quando você decide ir embora de onde já não há respeito. Mesmo que doa, mesmo que ainda não queira. Porque quando você decide ir por si mesma, algo dentro de você se reorganiza para sempre. Seu processo é válido. Seus tempos são seus. Sua história é sagrada. Ninguém pode te dizer como você deve sentir. Mas o que podemos te dizer é que o amor que você merece está esperando que você comece a se tratar com o nível de dignidade que sempre buscou nos outros. Tudo começa e termina com você. E isso não é um fardo, é o seu maior poder. Porque se você é a raiz do seu bem-estar, então ninguém mais tem o controle. E a partir daí, tudo muda. A transformação emocional não ocorre por acumulação de informação, mas por confrontação interna. Carl Jung dizia claramente: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E no amor, essa escuridão não se elimina, se abraça, se observa, se nomeia. E quando você faz isso, deixa de amar a partir da ferida para começar a amar a partir da consciência. Se você não parou para conhecer suas próprias sombras, acabará projetando-as em quem ama. Buscará no outro sua mãe emocional, ou quererá que ele te salve dos seus vazios. Mas um amor assim não se sustenta. Só o amor que nasce entre duas pessoas que se olharam sem medo pode crescer sem se destruir. Karen Horney, uma brilhante psicanalista, dizia que a maior necessidade neurótica do ser humano é ser amado por todos. E isso nos leva a nos desdibujarmos, a nos tornarmos o que o outro espera, só para não sermos rejeitados. Mas, quando você se ama, descobre que não precisa ser amada por todos. Só precisa ser fiel a si mesma. Alfred Adler explicava que a raiz de muitos comportamentos afetivos disfuncionais é a supercompensação de um sentimento de inferioridade. Isso explica porque muitas vezes toleramos desprezos disfarçados de amor, porque ainda não curamos a ideia de que nosso valor depende do afeto externo. Curar isso é libertar sua alma. O amor próprio não te torna intocável, te torna honesta, te permite dizer: tenho medo, mas ainda assim me escolho. E isso é poder emocional.
Jung afirmava que o maior ato de liberdade é assumir seu destino. E você, quando se escolhe, está reescrevendo o destino emocional que herdou. Freud falava do princípio do prazer como a base do desejo humano, mas Jung foi além. Disse que não buscamos apenas prazer, buscamos sentido. E no amor, o sentido aparece quando você percebe que estar com alguém não é suficiente se, ao estar consigo mesma, você não se sente em paz. Erich Fromm dizia que o amor é uma decisão, uma prática, uma disciplina. Mas ninguém pode tomar decisões saudáveis se vive dormindo emocionalmente. Amar-se é despertar. É deixar de viver no automático. É perceber que você tem o poder de escolher com quem compartilhar sua alma. Roy Omai dizia que o amor verdadeiro implica coragem. Coragem para ser vulnerável, para se mostrar, para se deixar ver. Mas essa coragem não aparece se você primeiro não se deu permissão para se olhar por inteiro. O amor que chega quando você se ama é valente. E você também precisa ser valente para recebê-lo. Uma das sinais de que você está se curando é que você deixa de buscar amores que te excitam e começa a buscar amores que te acalmam. Já não te interessa a adrenalina emocional, te interessa a estabilidade, porque você entendeu que a paz não é chata, é sagrada. A ideia de que o amor precisa doer para ser real é uma herança inconsciente que muitas vezes vem de uma infância onde o afeto foi condicionado. Mas hoje você está aqui para romper esse padrão. Jung dizia que o que não se repara, se repete, e você já não está para repetir. Você não precisa se curar completamente para amar, mas precisa saber onde dói. Porque se você não sabe onde sangra, pode culpar o outro por tocar a ferida sem você sequer ter explicado que ela estava ali. O amor consciente não evita a dor, mas a sustenta com ternura. Amar-se também significa deixar de idealizar quem não pode te dar o que você precisa. Quando você se ama, já não inventa vínculos onde só há presença física. Você busca presença emocional. E se ela não está, você não fica esperando que apareça. A ansiedade afetiva muitas vezes não nasce do outro, mas da falta de conexão consigo mesma. Quando você se abandona, o mundo se torna ameaçador. Mas quando você se acompanha, o amor já não é uma boia salva-vidas, é um encontro. Viktor Frankl falava do vazio existencial como essa sensação de que nada tem sentido. E muitas pessoas entram em relações a partir desse vazio. Mas um vínculo não é um propósito, é um complemento. Seu propósito é você caminhando em direção a si mesma. Uma mulher que se ama deixa de tentar ser a solução emocional dos outros. Já não tenta curar todos os homens quebrados que chegam. Já não atua como terapeuta emocional, porque entendeu que sua responsabilidade termina onde começa a inconsciência do outro. Amar-se também implica revisar seu sistema de crenças. Quem te disse que o amor real requer sofrimento? De onde você aprendeu que, se não há drama, não há paixão? Jung dizia que as crenças não questionadas dirigem nossa vida. Hoje é hora de questioná-las. A energia feminina, quando curada, não precisa competir, seduzir, provar. Ela se torna magnética, não pelo que faz, mas pelo que emite. Por como se trata, por como respira, por como se prioriza. Amar-se não é fechar o coração, é abri-lo com critério, com clareza, com limites. O coração que mais foi ferido é o que contém mais sabedoria se tiver ousado olhar a dor de frente. Há feridas que não se notam, mas vivem na sua forma de se vincular. Em como você responde uma mensagem, enquanto se angustia se não te respondem rápido, em como justifica a frieza do outro. Seu amor próprio começa a se fortalecer quando você deixa de justificar o que te machuca. O poder da sua energia não está em como você se vê, mas em como você se habita. Você pode ter a aparência mais perfeita, mas, se internamente se abandona, sua alma projetará isso. E o outro percebe, mesmo que não saiba explicar. Não se trata de se tornar alguém inalcançável. Trata-se de ser você, mas na sua versão mais desperta, mais coerente, mais fiel ao que você sabe que merece. O amor que chega quando você se ama não precisa te perseguir. Ele te encontra porque você está em paz consigo mesma.
Quando você se ama, já não busca sinais desesperados de interesse. Busca reciprocidade real. Já não precisa que te perguntem a cada momento se você está bem, porque você já aprendeu a se perguntar primeiro. E isso muda tudo. Erich Fromm dizia que o amor imaturo diz: "Te amo porque preciso de você." E o amor maduro diz: "Preciso de você porque te amo." O amor que chega quando você se ama vem desse lugar. Te ama, mas não te usa. Te acompanha, mas não se agarra. Um erro muito comum é pensar que quem mais te faz sentir louca de amor é quem mais te ama. Mas a intensidade sem raiz não é amor. É uma mistura de carências, adrenalina e vazio. O amor verdadeiro te dá clareza, não confusão. Freud dizia que grande parte do conflito humano está entre o que desejamos e o que nos permitimos. E no amor, muitas vezes, você deseja vínculos saudáveis, mas só se permite relações conhecidas, mesmo que sejam destrutivas. Amar-se é ampliar essa permissão. A mulher que aprendeu a se ver com amor já não precisa disfarçar sua vulnerabilidade. Ela a compartilha sem culpa. E quando o faz, atrai pessoas que a entendem, não que a ridicularizam. Porque seu linguagem emocional já não é de defesa, é de verdade. O amor não é algo que você busca. É algo que você desperta, e só pode ser despertado quando você está pronta para recebê-lo sem ter que se sacrificar no processo. Porque você não foi feita para encaixar. Você foi feita para brilhar. Amar-se também é deixar de explicar seu processo. Quem te ama com a alma não precisa que você dê desculpas para proteger seu coração. Simplesmente o respeita. O honra. Se não pode, simplesmente não é o lugar. Jung dizia que a dor precisa ser entendida para deixar de se repetir. E muitas vezes, as relações repetidas são apenas sintomas de uma dor não compreendida. Quando você a olha, quando a nomeia, quando a integra, o sintoma se dissolve. Uma mulher que se ama caminha diferente. Não por orgulho, mas por amor próprio. Não abaixa a cabeça, não minimiza sua presença. Não se reduz. E nessa postura, começa a atrair vínculos que a reconhecem sem pedir que ela se apague. O amor que chega depois do amor próprio não precisa que você se transforme para encaixar. Ele chega para te acompanhar no seu processo, não para te corrigir, não para te moldar, para caminhar com você, no seu ritmo, com sua luz, com suas pausas. O que você está vivendo não é um castigo, é um treinamento emocional. Você está aprendendo a voltar para si mesma, a deixar de fugir, a deixar de buscar fora o que só pode construir dentro. E isso, embora doa, é crescimento puro. Nenhum despertar emocional ocorre sem ruptura. Às vezes, a vida tira de você o que você achava que precisava para te devolver o que você realmente merece. E embora no momento doa, embora pareça injusto, com o tempo você descobre que perder quem não soube te amar foi o início de aprender a se amar. Porque o que parecia castigo era libertação. Quando uma mulher deixa de ter medo da sua própria transformação, ela se torna inalcançável para qualquer vínculo medíocre. Já não negocia com o que a fere. Já não duvida da sua sensibilidade. Já não pede permissão para sentir. Porque entendeu que seu poder não está em resistir, mas em se reconhecer. A energia muda quando você muda. As pessoas que antes te interessavam agora te parecem vazias. As conversas que antes você tolerava agora te incomodam. As dinâmicas emocionais que antes você justificava agora você vê com clareza. Isso não é arrogância. Isso é evolução. Jung dizia que a alma se expressa em símbolos. E o tipo de amor que você esteve atraindo não é mais do que um símbolo do tipo de relação que você tem consigo mesma. Quando essa relação interna se torna sagrada, os símbolos mudam. As pessoas mudam. A vibração muda. Não há nada mais poderoso do que uma mulher que atravessou seu inferno emocional e decidiu se reconstruir a partir da verdade. Essa mulher já não ama para não estar sozinha. Ama para compartilhar. Já não busca que a salvem. Caminha com quem se salva a si mesmo. E nesse encontro,
nasce um amor completamente diferente. Quando você se ama, até sua tristeza é diferente. Já não é desespero, é silêncio fértil. Já não é um abismo, é pausa. Já não te destrói, te reinventa, porque você já não teme cair. Sabe que cada queda agora tem sentido. Seu coração não está quebrado, está se reconfigurando. Está desinstalando programas antigos, a necessidade de aprovação, a ansiedade afetiva, o desejo de encaixar. E está instalando algo novo, limites, autocuidado, clareza. Você está em processo, e esse processo é sagrado. Não é que você não mereça amor, é que você esteve buscando em lugares onde não há raízes, em afeto sem profundidade, em promessa sem presença. E hoje, finalmente, você está entendendo que o amor verdadeiro não se pede, se constrói, junto a alguém que também esteja desperto. Cada vez que você disse sim querendo dizer não, cada vez que calou seu desconforto para evitar conflito, cada vez que aceitou menos por medo de perder, você foi se afastando de si mesma. Mas agora você sabe que voltar para si é o primeiro passo para voltar a amar com dignidade. Amar-se não é uma pose, não é um mantra vazio, é uma prática diária. É ficar consigo mesma quando tudo dói. É se escolher mesmo quando ninguém mais o faz. É se respeitar mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Porque você prefere estar sozinha a mal acompanhada. A cura não é linear. Você vai duvidar, vai querer voltar, vai pensar que exagerou, mas é aí que você deve lembrar. Alma não mente. Se algo te doía, se algo te apagava, se algo te fazia sentir pequena, não era seu lugar. Royomai falava do poder do Eros como essa força vital que impulsiona a criatividade, a conexão, o amor. Quando você está conectada com seu Eros, atrai quem também está vivo emocionalmente. Já não aceita relações mortas disfarçadas de estabilidade. A razão pela qual você continua sentindo que merece menos é porque ainda há partes de você que não perdoou. A parte que errou, que confiou demais, que esperou o impossível. Abrace-a, não para justificá-la, mas para integrá-la. Porque uma vez que você faz isso, já não escolhe a partir da ferida. Ninguém te deve amor, mas você se deve respeito. E quando esse respeito se torna inegociável, você começa a atrair vínculos onde não precisa defender seu valor. Onde simplesmente o veem, o reconhecem e o cuidam. Há um momento no processo em que você percebe que não pode fazer mais por alguém que não quer se olhar. E em vez de insistir, você escolhe soltar. Não por cansaço, não por ódio, por amor a si mesma. Porque você merece alguém que já se encontrou, não alguém que use sua alma como espelho da sua sombra. Quando alguém não te ama com clareza, não te ama com consciência. E se você já está no caminho da consciência, esse tipo de amor começa a doer mais do que agradar, porque você já não está na frequência da confusão emocional, está na frequência da clareza. O problema não é sua intensidade. O problema é que você a compartilhou com pessoas que não sabiam sustentá-la. Sua sensibilidade não é um defeito, é seu portal mais puro. E o amor que você está destinada a viver te abraçará exatamente por isso, porque sente que na sua emoção vive a verdade. Se você chegou até este ponto do vídeo, não é por acaso. Há algo dentro de você que está pedindo para renascer, que está cansado de sobreviver em vínculos vazios, que quer começar a viver com amor real. E esse impulso é sua alma falando. Não se trata de se mudar para que te amem. Trata-se de se tornar você mesma e permitir que o amor que se encaixa com sua verdade chegue. Porque quando você se ama, o amor já não é busca, é consequência. A ferida que mais dói é a do autoabandono. Não é que os outros te falharam, é que você se falhou por esperá-los. Mas isso termina hoje, porque você começou a entender que o maior compromisso que pode assumir nesta vida é consigo mesma. Quando você vive a partir do amor próprio, as decisões já não são tomadas a partir do medo, são tomadas a partir da integridade. Você não escolhe o mais bonito, nem o mais divertido, nem o mais intenso. Escolhe aquele que vibra com sua paz, aquele que honra seu processo, aquele que não interrompe sua alma.
Sua alma sabe o que merece, mas é sua mente que precisa parar de sabotá-lo. E para isso você está aqui. Para reaprender. Para questionar. Para liberar crenças antigas que já não servem. E para substituí-las por uma nova forma de ver o amor. Uma que te inclua. Uma que te cure. Você não precisa saber tudo. Não precisa estar pronta em 100%. Só precisa se comprometer consigo mesma. Dizer: não vou mais me abandonar por ninguém. E a partir dessa promessa, tudo o mais começará a se alinhar. Sua energia já não se gasta em sobreviver a vínculos. Agora se investe em florescer. E isso é o que muda sua história. Não um novo amor. Não um novo parceiro. Um novo você. Um você que não precisa se tornar invisível para ser amado. Quando você sentir que está a ponto de voltar para o que te quebrou, lembre-se de tudo o que caminhou. Lembre-se de como doía seu peito. Como você chorou sozinha. Como apagou sua luz. E escolha de novo. Não por rancor, por dignidade. Você já não está buscando contos, está construindo realidades. E isso dói. Porque soltar fantasias implica amadurecer emocionalmente. Mas também é lindo. Porque quando a fantasia cai, surge o espaço para algo real. Se o outro não te valoriza, não é seu trabalho convencê-lo. É seu trabalho valorizar seu tempo, sua energia, sua alma. E se ele não sabe como, você saberá ir embora. Porque o que não se honra, se perde. E você já não está para se perder. O maior ato de amor próprio não é se vestir bem, nem fazer terapia uma vez por mês. É deixar de ficar onde não te amam bem. É dizer eu me tenho e transformar isso no seu mantra diário. Porque quando você se tem, ninguém pode te usar contra você mesma. Você está em um processo sagrado. Em um despertar emocional que nem todos ousam viver. Está deixando de amar por ansiedade para começar a amar por escolha. Está saindo do tenho que para entrar no escolho. Está evoluindo. Nunca senti tanto silêncio quanto o que ouviu no dia em que Martim fechou a porta e não olhou para trás. Foi um portazo sem som. Sem gritos, sem drama. Apenas a certeza de que já não havia nada mais que sustentasse aquela relação. E no entanto, naquele silêncio, Victoria não se quebrou. Não completamente. Durante anos, Victoria se esforçara para ser suficiente. Suficientemente bonita. Suficientemente madura. Suficientemente compreensiva. Havia lido livros, engolido lágrimas, escrito cartas que nunca enviou. Tornara-se especialista em justificar ausências, em traduzir friezas, em transformar migalhas em banquetes emocionais. Mas naquela manhã, enquanto o som da porta ainda flutuava no ar, algo dentro dela não se quebrou. Despertou. Não foi uma revelação espiritual. Foi uma intuição antiga. Como se uma voz do fundo da sua alma dissesse: chega. Não foi imediato. Não foi glamouroso. Durante dias, sentiu-se vazia, confusa, presa em uma espécie de névoa emocional. Mas algo a impulsionou a escrever, a voltar ao diário, que havia abandonado anos antes. Quem sou eu quando não estou tentando ser amada? Escreveu com a mão trêmula. Em sua busca, chegou por acaso, ou talvez por destino, a uma frase de Jung que parecia escrita para ela. A solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não poder comunicar o que é importante para si. E então ela entendeu. Durante anos, estivera sozinha mesmo acompanhada. Essa ideia foi como um raio emocional. Lembrou-se de cada vez que escondeu sua tristeza para não incomodar. Cada vez que sorriu quando queria chorar. Cada vez que se adaptou para que o outro não fosse embora. Não era amor, era medo. Medo de ficar consigo mesma. Começou terapia, não para recuperá-lo, não para melhorar e voltar a ser desejada. Foi diferente dessa vez. Foi para se compreender, para descobrir de onde vinha aquela necessidade de ser escolhida, para se reconstruir a partir de um lugar onde seu valor não dependesse do afeto externo. Em uma das sessões, sua terapeuta perguntou: como foi a primeira vez que você sentiu que amar era sacrifício? E Victoria ficou em silêncio, porque nunca tinha pensado nisso assim. Mas no fundo,
Sabia a resposta. Lembrou-se de sua mãe renunciando a tudo por seu pai. Lembrou-se de ter crescido associando amor à entrega total, à renúncia, à ausência de si mesma. Começou a ler mais sobre Jung, sobre a sombra, sobre os arquétipos. Descobriu que todas as vezes que escolheu alguém emocionalmente inacessível, não foi por má sorte. Foi porque sua ferida buscava se completar. E a alma, dizia Jung, tende a repetir o padrão até que você o entenda. Começou a revisar seus vínculos, um por um. Viu a mesma dinâmica. Ela dando, entendendo, esperando, justificando. E o outro fugindo, desconectado, frio. Era como uma coreografia inconsciente e, a cada passo, ela se esquecia um pouco mais de si. Mas dessa vez foi diferente. Começou a observar seus pensamentos. Cada vez que se dizia, talvez eu seja muito emocional, parava e se perguntava, sou mesmo? Ou me disseram tanto isso que acreditei? Cada vez que se sentia culpada por estabelecer limites, perguntava-se, estou sendo egoísta ou estou me protegendo? E assim, pouco a pouco, dia após dia, começou a se amar. Não de forma idealizada, não com frases de redes sociais, com atos pequenos, mas consistentes. Dormir melhor, comer com presença, deixar de responder mensagens que a faziam se sentir menos. Após algumas semanas, notou algo extraordinário. A ansiedade que costumava surgir quando alguém não respondia instantaneamente já não estava. Não completamente. Seu corpo começava a confiar nela. E isso era mais poderoso do que qualquer validação externa. Um dia, em uma cafeteria onde costumava ir para escrever, conheceu alguém. Chamava-se Tomás. Não era seu tipo. Não era intenso, não era misterioso. Não a deslumbrou, mas a escutou. Olhou-a com calma. E pela primeira vez, ela não sentiu a urgência de impressionar. Só se sentiu em paz, as conversas fluíam, não havia promessas, mas havia presença. Não havia urgência, mas havia atenção. E isso a desconcertava. Porque durante anos, ela confundira a ansiedade com amor. E agora estava experimentando uma emoção completamente diferente. Tranquilidade. Victoria não se iludiu rápido. Observou-se, questionou-se, falou com sua terapeuta. Mas o mais importante, não se traiu, não aceitou silêncios desconfortáveis, não minimizou suas necessidades. E quando duvidou, não caiu. Expressou-se. Tomás a escutava, e não apenas com os ouvidos, com o corpo, com o olhar, com a alma. E cada vez que ela dizia algo que no passado a fazia sentir demais, ele simplesmente dizia, gosto que você diga isso com tanta clareza. E ela sentia que mais uma camada do seu medo se desfazia. Um dia, no meio de uma caminhada, ele perguntou, por que você ficou tanto tempo em lugares onde não te amaram assim? E ela, com um sorriso tranquilo, respondeu, porque eu não sabia como me amar, mas agora aprendi. E por isso estou aqui agora, sem buscar, sem correr, apenas cedo. Não houve fogos de artifício, não houve borboletas caóticas. Mas havia algo melhor. Certeza. E cada vez que ela duvidava de si mesma, já não esperava que ele resolvesse. Voltava ao seu diário. Voltava a Jung. Voltava ao seu centro. A relação cresceu sem pressa, sem máscaras. Não era perfeita. Nenhuma é, mas era real. E o mais importante, era um reflexo do seu amor próprio, não uma distração para evitar sua solidão. Uma tarde enquanto se olhava no espelho antes de sair, viu-se diferente. Não mais magra, não mais arrumada, mais inteira, mais ela. E pensou, isso é o que Jung chamava de integração. Já não estava fragmentada, havia unido suas partes. No passado, teria sentido medo de se mostrar vulnerável. Agora, sabia que sua vulnerabilidade era sua maior força, que não precisava se tornar forte para ser amada.
Só precisava ser honesta com ela, com ele, com a vida. Anos depois, Victoria escreveria em uma carta: no dia em que Martin fechou a porta, não foi um homem que se foi. Foi uma versão de mim que já não podia se sustentar. E naquele silêncio, finalmente me encontrei. E ela estava certa. Porque a história de amor mais importante que viveu não foi com Tomás, nem com Martin. Foi com ela mesma. Com a mulher que se reconstruiu a partir da ferida, que se olhou sem medo, que se escolheu todos os dias, até se tornar lar. A história de Victoria representa a jornada emocional de muitas pessoas que ainda não aprenderam a se amar de forma consciente. Sua história não começa no dia em que Martin se vai, mas muito antes, quando ela começa a se moldar para ser querida. Essa necessidade de ser suficiente é o primeiro sintoma de um amor construído a partir do medo, não do eu autêntico. Em termos junguianos, Victoria inicia seu processo quando deixa de projetar a responsabilidade do abandono para fora e começa a olhar para dentro. Esse giro de direção, do externo para o interno, é o primeiro passo para a individuação. O caminho para se tornar quem ela verdadeiramente é. Jung dizia que a alma sofre quando não pode expressar o que é importante. Victoria viveu anos reprimindo seu sentir para não incomodar. Essa repressão, longe de protegê-la, a desconectou de si mesma. A solidão que sentia acompanhada era mais dolorosa do que a solidão real. O portazo de Martin não foi apenas uma separação física, foi uma rachadura em sua estrutura emocional. Mas essa rachadura permitiu que a luz entrasse. Como costuma acontecer nos despertares reais, não foi bonito, não foi confortável. Mas foi necessário. Quando Victoria escreve "Quem sou eu quando não estou tentando ser amada?", ela ativa um processo de reintegração do eu. Começa a separar sua identidade da validação afetiva. E esse ato, embora pareça simples, é profundamente terapêutico, porque rompe a fusão entre ser amada e valer. O recurso do diário é simbolicamente potente. É um espelho emocional. Um contenedor de verdade. Quando uma pessoa começa a escrever, começa a dialogar com sua sombra. Escreve o que não ousa dizer. E nesse processo, se vê pela primeira vez com honestidade. Em terapia, quando a terapeuta pergunta pela primeira vez que ela associou amor a sacrifício, ocorre uma técnica profunda de regressão emocional. Voltar à infância não é um clichê, é uma porta. Porque é aí que se formam as crenças mais rígidas sobre amor, valor e medo. Ao descobrir que seu padrão vem do que observou em casa, Victoria deixa de se culpar. E ao mesmo tempo, deixa de culpar seus parceiros. Começa a ver que todos estão repetindo histórias que não questionaram. Esse entendimento não a vitimiza, a liberta. Quando ela mergulha nas ideias de Jung e compreende o conceito de sombra, começa a notar que escolhia homens frios porque sua ferida buscava conquistar seu amor. Não buscava uma relação, buscava redenção emocional. E ao ver isso, ela já não pode repeti-lo de forma inconsciente. Victoria rompe seu padrão não escolhendo outra pessoa, mas escolhendo a si mesma. O silêncio das respostas que antes a angustiavam já não a destrói, porque ela começou a confiar em seu próprio sustento emocional. Isso demonstra que seu sistema de apego começa a se reparar. A chegada de Tomás representa um novo tipo de energia. Um homem presente, sem necessidade de brilhar intensamente. Em termos terapêuticos, é o primeiro vínculo que não ativa sua ferida, mas a acompanha. E isso, embora pareça menos excitante, é profundamente reparador. Ela não corre para se iludir. Observa-se, reflete. Não porque tenha medo, mas porque já tem consciência. E quando uma pessoa aprendeu a se amar, o desejo não anula a clareza. Ela pode desejar sem se perder. A resposta emocional que sente ao estar com Tomás, calma, presença, espaço, mostra que ela já não responde a partir do trauma, mas da escolha. Jung falava do sentir autêntico como essa reação emocional que não nasce da máscara, mas do eu profundo. E é isso que ela vive. Quando Victoria começa a compartilhar seu sentir com clareza e ele a escuta, está experimentando o que Jung chamava de encontro de almas.
É uma comunhão psíquica, não apenas afetiva. Eles não estão desempenhando papéis. Estão sendo. Cada frase que Victoria já não reprime, cada limite que sustenta, é uma mostra da sua integração. Jung dizia que a alma sana quando suas partes se reconhecem entre si, e é isso que ela conseguiu. Já não nega sua necessidade de ser vista, mas já não se vende para ser vista. Quando responde à pergunta, por que você ficou tanto tempo aí? Com serenidade, demonstra que já não vive a partir da culpa. Vive a partir da compreensão, e essa compreensão emocional é um dos indicadores mais claros de maturidade terapêutica. A história não romantiza Tomás. Ele não é um salvador. E isso é vital. Porque a cura de Victoria não depende dele. Ele chega como reflexo do seu trabalho interior, como símbolo do que pode acontecer quando uma pessoa deixa de mendigar e começa a se sustentar. O processo de Victoria não foi mágico. Foi concreto. Foi cotidiano. Dormir melhor. Comer melhor. Escrever. Não responder mensagens por ansiedade. Tudo isso é amor próprio em ação. E tudo isso reconfigura o sistema nervoso. Porque o corpo também precisa aprender que estar em paz é seguro. A ausência de ansiedade na presença do outro é um sinal fisiológico de segurança emocional. Seu sistema já não está hiperativado. Já não espera ser abandonada a cada pausa. E isso não é obra de um outro perfeito, mas de uma mulher que aprendeu a ficar consigo mesma. Quando ela se vê no espelho e se sente inteira, não se refere à estética. Refere-se à integração psíquica. Jung dizia que a individuação é quando o eu consciente e o inconsciente se alinham, e isso ocorre quando você já não foge de si mesma. Quando cada parte de você tem um lugar. O perdão que ela expressa em sua carta não é para Martine, é para ela mesma, para a mulher que tolerou, que esperou, que acreditou que precisava conquistar o amor. E esse perdão não é ingenuidade, é transcendência emocional. Quando ela diz que não foi um homem que se foi, mas uma versão dela mesma, está expressando um dos conceitos mais elevados da psicologia profunda: o desprendimento do ego antigo, a morte simbólica do eu que já não serve, para que nasça um novo, mais real. O fato de que ela não volta com Martine, nem com ninguém do passado, mostra que ela já não precisa fechar círculos com palavras. Porque fechou dentro de si. Porque seu processo não depende de explicações externas. Tem sentido interno. A história é um espelho para muitas mulheres que ainda esperam que o amor as salve. E ao ver Victoria, elas entendem que não precisam de salvação. Precisam de acompanhamento. E esse acompanhamento começa por elas mesmas. Tomás é um arquétipo, não o príncipe encantado, mas o companheiro emocional. Ele não aparece para preencher o vazio, mas para caminhar junto a uma mulher que já não está vazia. Esse é o novo amor, o que não nasce da falta, mas da abundância. O mais terapêutico da história é seu realismo emocional. Não há perfeição. Há verdade. E essa verdade é o que conecta. Porque a audiência não precisa de contos. Precisa de caminhos. E Victoria mostrou um possível. E se o verdadeiro amor não for sobre encontrar alguém, mas sobre se encontrar primeiro? Você já pensou quantas vezes entregou sua alma a alguém esperando que a cuidasse, quando na verdade o que mais precisava era aprender a sustentá-la você mesma? Em quantas relações você ficou esperando o gesto, a palavra, a presença, que você mesma não se dava quando estava sozinha? Será que o que você chamava de amar demais não era, na verdade, uma forma silenciosa de autoabandono? Não acha que já é hora de mudar a pergunta: por que ele não me ama? Por que continuo querendo que me ame alguém que não sabe como fazer isso? E se o amor que você busca não chega porque você ainda está vibrando no eco de uma versão de si mesma que já não existe? Não será que o universo não está te punindo, mas te protegendo de voltar a entregar sua luz a quem só sabe apagá-la? Carl Jung dizia que a alma não pode florescer em lugares onde precisa se justificar. Quanto tempo mais você vai continuar se forçando a encaixar em vínculos que te exigem que se encolha? O que aconteceria se hoje, pela primeira vez, você decidisse fazer um compromisso inquebrantável consigo mesma, não a partir da raiva,
não do orgulho, mas do amor da verdade? Você se atreveria a se tornar a mulher que não espera ser escolhida? Porque já se escolheu com tudo o que é? Este vídeo não é apenas um conteúdo. É uma cerimônia emocional. Um portal para cruzar para o outro lado. Esse lado onde já não se vive a partir da necessidade. Onde já não se ama a partir da ferida. Onde o silêncio já não dói, porque agora é lar. A história de Victoria não é uma exceção. É uma possibilidade. É uma rota. E se ela pôde se sustentar, se reconstruir e voltar a amar a partir de um lugar consciente, você também pode. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa começar a fazer as perguntas certas. Porque, como ensinava Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, agora pergunto a você, com a alma aberta: com que parte desta história você se conectou mais? Você está amando a partir da carência ou da sua consciência? Está em um vínculo onde floresce ou onde murcha um pouco a cada dia? E se hoje fosse o primeiro dia do resto da sua vida emocional, o que você faria diferente? Quero convidá-la a escrever nos comentários uma frase que represente seu novo compromisso consigo mesma. Uma declaração emocional que seja sua âncora, sua guia, seu símbolo. Aqui está uma sugestão. Quando me escolhi, minha alma deixou de pedir permissão. Escreva-a se este vídeo ressoou com você. Escreva-a se você está no processo. Escreva-a se ainda dói, mas você já não está disposta a continuar se negando. E se puder, compartilhe uma pequena reflexão sobre o que mudou em você enquanto ouvia este conteúdo. Suas palavras podem ser o espelho que outra pessoa precisa para começar seu caminho. Lembre-se disso com força. Você não está quebrada. Está despertando. Você não está sozinha. Está voltando para si mesma. Você não é difícil de amar. Só precisa amar a partir de um lugar onde não precise deixar de ser você para ser aceita. Obrigada por nos acompanhar até o final. Obrigada por sentir, por refletir, por se dar a oportunidade de olhar para dentro. Aqui, na Sabedoria da Alma, não fazemos conteúdo para te entreter. Fazemos para te ajudar a despertar, para te dar ferramentas reais, para plantar na sua alma uma verdade que você nunca mais queira esquecer. Nos vemos no próximo vídeo, mas antes de ir, respire, sinta-se e repita consigo mesma: eu mereço um amor que não me obrigue a desaparecer para existir. Até breve, e que este seja apenas o começo do grande amor da sua vida, aquele que começa com você.